Meus amigos, hora de falar um pouco sobre ações indenizatórias, quando essas ações indenizatórias são possíveis no âmbito de discussões envolvendo pensão alimentícia. Vou usar como pano de fundo para discutirmos esse tema um caso que está aí na mídia agora. Há um cantor sertanejo chamado Thiago Servo, que, ele foi considerado durante algum tempo na vida dele pai, de uma criança. Ou seja, ele teve um relacionamento com uma pessoa, com uma mulher, nasceu uma criança e desde a gestação e após a gestação, a mãe dessa criança o apontou como pai, apontou a ele a paternidade. Veja bem, isso, ao que consta, ficou um pouco mal resolvido. Ele foi responsabilizado para pagar a pensão alimentícia. Consta que ele teve alguma dúvida em relação à paternidade, se de fato era pai ou não, mas também um detalhe interessante: jamais foi feito aí o exame de paternidade. Determinada então pela justiça, porque a mãe entrou com a ação de pensão de alimentos, determinada então pela justiça, mesmo diante das dúvidas da paternidade por parte do pai, o pai mantinha dúvidas quanto à sua paternidade, veio determinado a ele judicialmente o dever de pagar a pensão alimentícia à criança. E a criança não tem nada a ver com isso, nem com a afirmação da mãe, nem com as dúvidas do pai. Pois bem, a justiça certamente determinou que a pensão a ser paga à criança era uma pensão alta, um valor alto, compatível com os ganhos do pai. Cantor sertanejo, de grande alcance, etc. Pois bem, este rapaz, este cantor sertanejo, chegou inclusive a ser preso no ano 2016, porque segundo aquele pedido de prisão, ele devia à época já mais de 500 mil reais de valores aí de pensão, aquela considerada até então filha. Pois bem, ele pagou valores, sim, pagou aí valores, embora quando acumulava, era preso e tal, ele foi pagando valores, ele foi pagando a pensão, durante um certo tempo. Ocorre que, recentemente, por meio de uma decisão judicial, foi reconhecido que, na verdade, ele não é o pai da criança. E aí é onde surge o tema bastante interessante, que é sempre dúvida de muitas pessoas, para nós conversarmos aqui a respeito desse caso. Veja, temos então o quê? Neste caso concreto, um pai que foi atribuído a ele a mãe da criança, atribuiu a ele que ele era o pai da criança e durante um certo tempo ele e toda a sociedade, crendo que era pai daquela criança, ele pagou pensão alimentícia. Pois bem, um homem numa situação dessa, quando se descobre, quando se vem à tona que ele não é o pai, seja porque fez o exame de DNA, etc., ele tem direito, sabendo que a filha, o filho agora não é dele, tem direito de, uma vez que pagou pensão, entrar com uma ação indenizatória, pedindo a devolução daqueles valores que ele pagou a título de pensão alimentícia. E veja bem, eu pergunto isso porque o advogado do Thiago Servo já deu várias entrevistas aí na mídia dizendo que ele e o seu cliente já entraram com uma ação pedindo a devolução de valores e também indenização por dano moral. Qual é a regra geral? E essa regra geral é seguida à risca pela jurisprudência, pelo conjunto das decisões judiciais do Brasil. A regra geral é o seguinte: valores pagos pelo pai, pelo responsável, a título de pensão alimentícia, esses valores são irrepetíveis. Ou seja, mesmo que aquele que pagou num primeiro momento pensão alimentícia a uma criança, por exemplo, após
descobrindo que não é pai daquela criança, a regra geral é de que ele não tem direito a pedir esses valores que foram pagos de volta. Essa é a regra geral. Os alimentos pagos, mesmo que depois reconhecidos que esse pagamento foi indevido porque o filho não é filho, judicialmente a regra geral é que o pai não pode requerer a devolução. Qual é a exceção? A exceção, ou seja, o pai, o responsável, que pagou alimentos para um filho que depois se descobre que não é filho, quando é que ele pode pedir a devolução desses valores? E pedir para quem? Pedir para o responsável, por exemplo, a mãe que fez aquelas afirmações. Quando é que ele pode pedir de volta os valores? Apenas quando o pai, que se sente prejudicado, demonstrar, provar que quem lhe cobrou esses valores, no caso a mãe, por exemplo, agiu de má fé. Para ter esse dinheiro ou parte dele devolvido judicialmente, o interessado vai ter que comprovar que quem afirmou que ele era o pai agiu de má fé. Vai ter que comprovar a má fé. E veja, é bastante difícil comprovar a má fé. Nesse caso, é bastante difícil comprovar a má fé. É por isso que é uma exceção. A regra geral, quem pai que pagou alimento depois descobre que é pai, não consegue reaver os valores. Se conseguir demonstrar que a mãe, por exemplo, agiu de má fé, atribuindo a paternidade do filho da filha dela ao sujeito, aí tem direito à indenização. Outra coisa, aí sim, aí é mais comum. O fato de alguém atribuir a paternidade a um fulano de tal e depois o fulano de tal descobre que ele não é o pai, muitas vezes acaba naquela comunidade, no ambiente social, comunitário, profissional daquele homem, esta afirmação de que uma pessoa, uma criança é seu filho, sua filha, e depois agora vindo à tona que não é, isso pode muitas vezes ocasionar e ser provado um dano moral à sua reputação, um abalo psicológico, e ele pode entrar com uma ação requerendo uma indenização por dano moral por esse abalo sofrido. Então, pessoal, é um tema muito interessante. Muita gente pensa, não, provado que não é meu filho, eu vou lá pedir os valores. Não é bem assim. A regra é que não vai obter devolução de valores nenhuma, mas tem exceção. Um abraço, essa foi a dica de hoje.